Programa Revista Rural. Um oferecimento Bayer. Se é agro, é Bayer. Crédito Rural Bradesco. Branco Motores. A força que o Brasil precisa. Massey Ferguson. Born to Farm. Queridos amigos, é muito bom vê-los aqui mais uma vez. E a nossa viagem, com certeza, vai encantar a todos. Tá curioso? Então confira o que a gente preparou hoje para você. Uma história de 5 gerações dedicada ao leite. É flor, é linda e é de comer, acredita? Técnica de enxertia impulsiona a produção de tomate. E aí, vamos plantar abóbora manteiga? Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Uma história de 5 gerações dedicada à atividade leiteira. Mas engana-se quem pensa que a família Pereira de Três Corações, Minas Gerais, é só tradição. Com profissionalismo e tecnologia, eles são hoje um dos maiores produtores de leite do país. De geração em geração, o sonho está se tornando realidade. Esse é o lema da Fazenda Cobiça, uma das maiores produtoras de leite do Brasil. Aqui, o amor pela pecuária é passado de pai para filho. A criação leiteira, eu não lembro, sabe? Porque vem lá do meu bisavô, sabe? Do meu avô eu ainda lembro alguma coisa, muito raramente, sabe? Que já tirava leite e na época não tinha nem para onde vender leite, tinha que desnatar e o creme era vendido uma vez por semana, sabe? Leite não tinha jeito, então tirava a atividade principal da fazenda na época era a criação de suíno e que ele utilizava o desnatado para dar para o suíno, que hoje é o leite magro, que é vendido bem caro no supermercado. Tá? E depois não, aí viemos, isso foi na Fazenda da Pedra, que é uma propriedade próxima daqui. Em 1970 nós adquirimos a Cobiça. E aí começamos a nossa luta aqui na Cobiça. E ela inicialmente foi feita com café. Então plantamos na época bastante café, chegamos a ser o maior produtor de café de Três Corações, muito café e tal. E sempre tirando leite. Leite nunca... Nós abandonamos esse tipo de atividade. Divididas em 3 galpões, as 1.570 vacas da raça holandesa aqui da Fazenda Cobiça produzem 62 mil litros de leite por dia. Marcelo, como que chega numa produção dessa? É muito trabalho, né? Muito trabalho diário, trabalho muitos anos, né, na atividade, trabalhando. Agora conta pra mim aqui desse sistema freestyle que vocês adotam, né? O que isso é importante exatamente nesses números que vocês têm, tanto de plantel quanto de produção? Ele é importante porque ele dá muito conforto aos animais, né? Os animais têm cama seca para deitar, tem ventiladores, né? Tem aspersão, tem coxo cheio com comida fresca. Então o rebanho fica muito confortável nesse modelo de produção. E com isso, você melhora a sua produtividade, melhora os índices de saúde, você melhora seus números. Por que vocês aqui da Fazenda Cobiça escolheram essa raça para trabalhar? A raça holandesa era uma raça mundialmente conhecida, mundialmente utilizada, uma raça muito produtiva, né, muito dócil. Os animais são dóceis, produzem muito, são longevos, né, ficam bastante tempo no rebanho. Então é uma raça, assim, para produzir leite, é a melhor raça do mundo. Você falou da questão do conforto, né?
o bem-estar ele lidera cada vez mais essa importância em ter bons resultados numa fazenda leiteira? Ah, com certeza. E como a gente vive do negócio, né, de produção de leite, nós amamos os animais. E com isso você quer ver elas confortáveis, você quer ver elas felizes, né? Então você tem que adotar um sistema onde as vacas se sentem bem e sejam cada vez mais produtivas. Não sei se dá para perceber em casa, mas ó, nesse exato momento até os aspersores foram ligados aqui para exatamente dar maior conforto. Hoje o dia está quente, então elas ficam mais frias, né? A temperatura corporal fica mais tranquila para elas, né? Sim, sim. E o barracão é climatizado. Ele tem um sensor no meio do barracão, né, que para medir a temperatura no meio do barracão. Então, de acordo com a temperatura, liga os ventiladores e a aspersão. Se a temperatura do barracão aumenta muito, aumenta a quantidade de água que joga nos animais, para melhorar o conforto. Guilherme, com um plantel desse tamanho aqui na fazenda, alimentar essa turma toda não deve ser a coisa mais fácil. Como que funciona exatamente essa questão para vocês aqui na Cobiça? Essa questão da produção da forragem, né, que hoje é o principal ingrediente da alimentação dos animais, nós viemos de um conceito que era mais antigo aqui na fazenda, onde o foco era trabalhar com muito concentrado, pouca forragem, garantindo a produção de leite via os concentrados, né? E de mais ou menos uns 10 anos para cá mudou esse conceito, a gente vem mudando e cada dia procurando trabalhar com um volume maior de forragem e com menos concentrado. Isso aí tem uma dificuldade muito grande, que é fazer a produção desse ingrediente, né? Então esse é um grande desafio, e fazer essas vacas comerem mais forragem e de um produto de alta qualidade. Então, assim, em função disso, a fazenda hoje trabalha com 2 tipos de forragem, que na realidade é o mesmo princípio, que seria a silagem de milho, só que a gente trabalha com a silagem de milho da safra e a silagem de milho da safrinha. Então, assim, o mesmo produto, que seria a silagem de milho, são 2 ingredientes diferentes na dieta. E isso representa hoje próximo de 60% da alimentação dessas vacas. Os outros 40% é o restante dos ingredientes. Isso aí é farelo de soja, soja soy pass, DDG, casquinha de soja e os minerais. Aqui de cima nós temos uma visão privilegiada da sala de ordenha. Aliás, essa é uma área que trabalha praticamente 24 horas por dia aqui na fazenda. Hoje é o setor da fazenda que mais possui funcionários. A gente está trabalhando com 5 pessoas em cada turno, dá mais ou menos umas 15, mais os folguistas. E aí a gente trabalha hoje no limite da ordenha. Hoje a fazenda ordenha 1.530 vacas por ordenha, e a gente trabalha 24 horas. A ordenha hoje está durando 6 horas e meia mais a lavagem. Então o intervalo entre ordenhas dá só 30 minutos. 4 horas da manhã inicia, aí ela vai acabar umas 11, 11h30, para começar meio-dia a próxima. Meio-dia acaba a outra 7, 7h30, para começar às 8 e acabar 3, 3h30. Para ter 62 mil litros de leite por dia tem que ser desse jeito? Tem que ser desse jeito. A gente tem que trabalhar nesse limite, e a fazenda hoje está em crescimento, então a gente precisa de máxima eficiência aqui dentro da ordenha, principalmente aqui dentro da ordenha. Qual que é o sistema de ordenha que vocês usam? A gente usa hoje uma paralela, uma duplo 24, que são 48 conjuntos, e o sistema ali, a posição delas é paralela. Agora, o número tanto de animais quanto de produção de vocês é um exemplo para todo mundo a ser seguido. De ordenha, vocês precisam, planejam, projetam crescer e aumentar a capacidade? Sim, o próximo projeto da fazenda, a gente está construindo um barracão aqui em cima, né, a nova fazenda, e uma das partes, né, das etapas do projeto é uma nova ordenha. Então a gente vai ampliar aqui, vai continuar tocando essa, mas com uma outra ordenha. E aí a capacidade aumenta? A capacidade aumenta. A capacidade da fazenda, o projeto é para 3.000 vacas em lactação.
Numa propriedade tão grande, com números que chamam a atenção, saber gerir os dados é muito importante. Eduardo, tem que ser nessa linha. Você tem um negócio gigantesco, mas você tem que ter um controle e uma gestão desses dados da mesma proporção, né? Com certeza. Quanto maior o negócio, maior o volume de dados, e não é porque a gente tem muito dado que a gente não precisa chegar ali no ponto mais específico possível. Então é difícil conseguir, a partir do montante enorme de dados, saber qual é aquele dado que vai te trazer uma tomada de decisão para, de fato, trazer benefício para o próprio negócio, né? Agora me fala uma coisa, a Cobiça é um exemplo disso e é uma parceira de vocês nesse sentido? Com certeza. A Cobiça, ela está conosco na Rumina há um bom tempo. É usuária de um produto nosso que se chama Ideagri há mais de 9 anos. Também é usuária de outro produto, On Farm, que faz cultura na fazenda. E a gestão da fazenda zootécnica e financeira é feita a partir do Ideagri. Então, o Ideagri ele consegue auxiliar a fazenda desde a compilação dos dados até a ajuda na tomada de decisão para a fazenda de fato saber qual que é o melhor caminho a ser seguido. Isso vai impactar não só no bolso do produtor, mas também na qualidade daquilo que ele está produzindo, né? Com certeza. E é interessante você falar em qualidade. O outro produto que a gente tem ligado diretamente à qualidade do leite, que é um Farm, que é um produto para mastite, é um produto que auxilia na melhoria da qualidade do leite, pensando em redução de CCS e melhoria de forma geral do leite, e ele conversa já com o Ideagri, e esses dois produtos somados trazem ainda mais insights para a fazenda de como melhorar essa qualidade do leite, seja através de mudanças de manejo, através de investimentos que precisam ser feitos, ou através de tratamentos mais específicos para as vacas, com mastite, que é algo que a On Farm traz. Então, tudo isso somado, agregado, vai gerando ainda mais confiança para o produtor de qual que é o caminho que ele precisa seguir. A gente tem um time muito grande de profissionais especialistas em pecuária leiteira, que ajudam não só no atendimento reativo, né, ajudam no dia a dia para que a fazenda utilize os produtos da melhor forma, mas também de forma proativa, trazendo novidades, trazendo insights, trazendo experiências comparadas para que o produtor possa de fato saber o que os melhores estão fazendo. Por exemplo, isso é o que o RumiScore faz. Então esse é um outro produto que é o maior benchmarking, que a gente chama do maior benchmarking independente do mundo. Ele consegue compilar o dado de mais de 1000 fazendas, dados que a gente apurou, viram que são dados reais. Tirou ali qualquer coisa que esteja fora do comum, viu o que as 1000 fazendas estão fazendo, comparou 13 indicadores, que são os principais indicadores produtivos ali das fazendas, e através dessa comparação a fazenda consegue saber aonde que ela está em relação às demais, dentro desses 13 indicadores, e aí podendo junto com o técnico traçar quais são os pontos de melhoria que precisam ser feitos no curto, médio e longo prazo. Quais são os tamanhos de fazendas, de produtores que podem participar, por exemplo, do RumiScore? Qualquer tamanho. Então, desde produtores de 50 a 5.000 vacas. O que a gente estratifica é por perfil genético. Então a gente compara fazendas com gado meio sangue entre elas, fazenda de gado meio sangue até 7/8 ali entre elas, e gado mais puro 7/8 para cima, 15, 16 para cima entre elas, para poder ficar uma comparação mais real. Não adianta eu comparar perfis genéticos muito diferentes que vão me trazer talvez respostas muito irreais, digamos assim. Eu sempre digo, às vezes a pessoa fala, você trabalhou muito, eu falo, nunca trabalhei, porque você sempre fez o que gosta.
Então, quando você faz o que gosta, você acaba não trabalhando, sabe? Porque é uma diversão, então o tempo, você não vê o tempo passar, sabe? Eu falo, a minha vida foi muito boa, estou com 82 anos, não vi ela passar, parece que eu nasci ontem. Deus. Isso é porque foi tudo bem, deu tudo certo, sabe? Então, a gente, com muita luta, mas correu tudo bem. Em uma palavra, o que é a história toda construída, o que esse trabalho todo, essa união toda, esse leite todo que é produzido aqui, representa na vida de vocês? Vitória. Vitória. Todo mundo quer um jardim bonito, não é mesmo? E um jardim que dá para comer. É possível? Pois é, sim. Essas lindas begônias são deliciosas e podem deixar seus pratos ainda mais coloridos e interessantes. Olhando para esse canteiro, a gente se encanta. As flores são tão lindas que dá vontade de comer. Mas eu não tô louca não, elas são comestíveis e têm ganhado espaço, tanto no jardim como na gastronomia, e são uma delícia. Fábio, a gente está aqui hoje diante de várias flores, né? Só que essa daqui em especial é a begônia, né? Conta pra gente um pouquinho sobre ela. Então, Rona, essa é a begônia Vaik da Sakata, né? Ela é uma variedade que ela vem desenvolvida pela Sakata do Japão, né? A grande novidade, assim, já existe begônias no mercado. Essa begônia é a única específica que tem essa cor chocolate na folha, né? E ela também aguenta muito o estresse hídrico, né? Então a gente tinha outros portfólios, tinha a Sampatis, que é um produto que tem uma beleza excepcional. E a gente queria trazer uma genética para o Brasil, que é uma variedade para o Brasil que tivesse assim, tanto a beleza quanto a resistência ao estresse hídrico, né? Então essa é uma variedade que assim, ela aguenta bastante ficar no sol pleno. E ela aguenta bastante o estresse hídrico. Então você pode molhar uma vez na semana que ela vai aguentar bem, né? Então você pode ver que bastante prefeituras do Brasil têm optado por fazer a parte ornamental com essa begônia, né? E ela assim tem se mostrado um custo-benefício muito bom tanto para a prefeitura, tanto para os produtores, né, que produzem ela. Com uma camada de cera natural que protege as folhas, essa variedade, mesmo exposta ao sol, não perde água com facilidade, dificultando a desidratação. É lógico que não pode deixar o extremo, né? Mas assim, você acompanhar o solo, assim, eu posso te falar uma vez por semana, mas depende da região do Brasil, às vezes o solo tem uma drenagem maior, né? Então, ficar atento, quando o solo estiver um pouco seco, você sentir que a folha começa a dar uma encarquilhada, você já dá uma irrigação, né? Qual seria o solo, o clima ideal para plantar ela? Ela não tem um solo indicado assim como ideal, né? Ela é uma variedade bem rústica, né? Então ela, assim, a gente pode dizer que assim, ela se adapta no Brasil inteiro, né? Assim, lógico, com os cuidados mínimos, né? E quais seriam os cuidados fitossanitários para evitar pragas, doenças? Olha, o consumidor final não tem que se preocupar com essa questão de fitossanitário, porque ela é uma variedade justamente que tem o respaldo da genética Sakata, né? Então, assim, como a gente trabalha bastante em questão de resistência a patógenos, a resistência aos intempéries, né, esses solos atípicos que tem tido no Brasil, né? Então, tanto o produtor pode ficar tranquilo em produzir ela, quanto o consumidor final pode ficar despreocupado com questão de doenças, né? O sabor azedinho das flores compõe diferentes receitas. E o consumidor, além de encontrar uma planta que não faz mal para os animais, pode se tornar também um colecionador. Aqui nós temos duas cores. São apenas essas ou tem outras? Não, a gente tem um leque bem grande de cores, né? Na verdade, a gente tem a da folha chocolate, a gente tem a folha vermelha, a flor vermelha, né? E a flor rosa, né? E a gente tem da folha verde também, tanto da folha, a cor branca, né? De flor. E assim, a gente tem trazido bastante, a intenção é trazer mais, quanto mais variedades, melhor para o Brasil, né? No caso de quem usa essas flores para gastronomia, qual o tempo que leva para poder estar colhendo essas flores? Olha, o consumidor final ele já adquire a variedade com essas folhas aqui, né? Então, assim, conforme o desenvolvimento dela, ela vai soltando mais flor, porque na verdade ela solta mais flor do que folha, né? Então, por setor da gastronomia, talvez seja interessante. Não foi o nosso foco inicial estar trazendo esse material para ser combustível,
Mas hoje, com essas gastronomia requintadas, o pessoal tem optado por usar alguma gastronomia mais elaborada, né? E quem quer começar a implantar, seja pequeno produtor ou grande produtor, qual seria o custo que ele vai investir? O custo é bem baixo, a gente fala que na verdade é um custo-benefício para o produtor excelente, né? Que na verdade é a única genética do Brasil que tem essa resistência ao estresse hídrico. É um desenvolvimento em torno de 90 dias que o produtor adquire, é um material que a gente comercializa por semente, mas ela é um material que em 90 dias ela já está assim, quase pronta para o mercado, né? Tá gostando do programa? Então eu tenho uma dica especial para você. Acesse nosso canal no YouTube. Lá você vai assistir um programa ainda maior, com mais reportagens e muito mais informação. E lá você pode também assistir todos os programas anteriores a hora que quiser. Bom, né? Pois é, queremos você sempre bem informado e junto com a gente. A técnica de enxertia vem ganhando cada vez mais adeptos na cultura do tomate. Com ela, é possível garantir plantas mais vigorosas e produtivas. A tecnologia de enxertia de tomate não é muito comum no Brasil, mas é um mercado em crescimento. Não é mesmo, Alexandre? Quais são os tomates, as variedades que vocês estão trazendo aqui? Então, Lucas, você pode enxertar qualquer tipo de tomate. Aqui nós temos nosso setor de porta-enxerto, nós temos o tomate Graziani, ele está enxertado em 3 porta-enxertos diferentes. Contra-ataque, Volt e Robusto. E cada um tem uma característica diferente para o produtor rural. O cavaleiro é o mesmo, o que muda é o cavalo. Nesse setor nosso aqui é o Graziani. A gente tem vários tomates no campo que estão enxertados, diferentes tomates. Você pode enxertar qualquer tomate em um porta-enxerto. E qual é a diferença que vocês têm aqui de crescimento, de robustez? Aqui eu tenho um porta-enxerto Contra-ataque. O Contra-ataque hoje tem o maior nível de resistência à Haustonia do mercado. O que é a Haustonia? É uma bactéria de solo muito agressiva, incapacitando a produção de tomate nessas áreas. Ele te dá um baixo vigor de planta. Eu tenho o Volt, ele tem uma resistência intermediária à Haustonia e um vigor médio. E eu tenho o Robusto, que ele é exclusivo para vigor. Então, com esse vigor, eu consigo ter uma longevidade de colheita, um calibre de fruto maior. Então, essas são as características dos 3 porta-enxertos que nós temos aqui no campo. E você falou que o mercado do tomate enxertado está crescendo. Você pode dar um panorama para a gente sobre isso? Isso. A enxertia em tomate começou forte há 5 anos atrás, começou engateando. Nos últimos 3 anos é o mercado que mais cresce no mundo, de hortaliças falando. Então, na verdade, esse mercado mais que triplicou nos últimos 3 anos. O produtor que utiliza a tecnologia, ele não volta atrás, ele continua utilizando essa tecnologia no campo. Quais são as necessidades que a enxertia de tomate vem para resolver? Quais são os problemas que ela resolve? Então, como eu falei, tem a questão de doenças de solo. Uma coisa que eu citei foi a Haustonia, que é uma bactéria. Tem nematóides, tem verticílio. Então, tem diversas doenças de solo que a enxertia resolve. E a questão também do vigor e do sistema radicular mais profundo. Como o porta-enxerto é desenvolvido para ter um sistema radicular mais profundo, mais agressivo, aumentando a absorção de água e nutrientes, tornando a produção muito mais sustentável também. O cavalo é uma outra variedade de tomate, é isso? O cavalo é um tipo de tomate, que é o porta-enxerto, né? Específico para essa condição. A gente não está procurando a questão de frutos, de qualidade e produção. A gente procura sistema radicular, resistência a doenças. Já ouviu falar na butternut? Também conhecida como abóbora-manteiga, ela é como a maioria das abóboras, bastante rústica e pode ser plantada praticamente o ano inteiro. Quando o assunto é abóbora, o consumidor encontra diversas opções e em cada uma delas um universo de possibilidades culinárias. Mas na hora de cultivar, o produtor precisa investir na variedade que trará o melhor custo-benefício. As abóboras, elas são bem rústicas e podem ser plantadas no Brasil o ano todo.
evitando épocas de frio muito intenso, né, que ela não vai suportar geada, e frios abaixo de 10 graus ela já trava bem a planta. A maioria das abóboras são plantadas em céu aberto, né, em campo mesmo, no espaçamento aí de 1,5 entre linhas e 80, 60 entre plantas. É sempre importante fazer uma análise de solo para você estar corrigindo, buscar um equilíbrio, né, entre os nutrientes e poder saber direitinho o que você vai fornecer para ela, né, para a planta. Além disso, também é importante você estar fazendo a aeração do solo, estar sempre fazendo uma rotação de cultura também, para promover esse solo mais equilibrado. Apesar dos diferentes tipos de abóbora, os cuidados de cultivo são basicamente os mesmos. E no caso da variedade, também conhecida como manteiga, não é diferente. O ciclo mais ou menos dessa abóbora tipo butternut, tipo mini paulista, vai de 80 a 90 dias. Nas épocas mais quentes colhe um pouquinho antes e nas épocas mais frias acaba estendendo um pouquinho mais o ciclo. É importante estar controlando ervas daninhas desde o início, né? O controle ele é feito na enxada mesmo. Mas é bem importante você evitar essa competição entre a cultura principal, no caso a abóbora, e as plantas daninhas, plantas infestantes. Os cuidados é controlar o mato em volta, manter o controle dos vetores, principalmente o pulgão é o principal transmissor das principais viroses, né, zucchini e papaya, que são mais importantes nas abóboras. No geral, as abóboras são rústicas, né? A gente acompanha muitas áreas em sequeiro, mas os produtores vão conseguir os melhores resultados em áreas irrigadas. A gente vê áreas tanto de irrigação de gotejo, bastante difundidas, quanto irrigação por aspersão, pivô também em algumas regiões. Mesmo não estando entre as mais consumidas do Brasil, essa opção de coloração amarela apresenta cremosidade e maciez tanto na casca quanto na polpa, garantindo sabor e nutrição. É importante o produtor colher no momento certo, né? Então o fruto chegou no ponto, muitas vezes o produtor fica segurando na planta e isso acaba deteriorando um pouco os frutos, né? Então é importante colher, armazenar corretamente. São frutos rústicos que suportam aí até 4 meses de armazenamento. Então são frutos de longo período de pós-colheita. A Pluto é um material muito produtivo. Nós somos líder global nesse mercado do tipo butternut de pele clara, né? Que a gente chama butternut americano. E realmente o destaque é qualidade de fruto, uniformidade e alta produtividade. Essa de casca clarinha, ela não é muito o hábito do brasileiro de consumo. Ela é muito consumida na Argentina e no Brasil a gente consome mais essa de casca que a gente chama butternut tropical, que é essa casca rajada de coloração mais escura, que é o que a gente costuma encontrar no mercado. Em termos de sabor, em termos de pós-colheita, qualidade de fruto, as duas são muito parecidas. É mais uma questão de hábito mesmo do brasileiro ter a preferência por essa coloração de casca rajada. E no caso Argentina, fora do Brasil também, Europa, se consome muito essa de casca clara. Tudo que é bom dura pouco e o programa de hoje já está chegando ao fim. Mas lembre-se, para assistir este ou qualquer programa anterior, basta acessar nosso canal no YouTube. Fiquem com Deus e até semana que vem! Programa Revista Rural, um oferecimento Biogênesis Bagó, a evolução da saúde animal. Tortuga by DSM Firmenich. Jacto 75 anos, vivendo o presente com olhar para o futuro.